Hoje é dia 19/10/2020 e nós vamos estudar, gente, a propriedade do MDC e MMC, tá certo? Eu quero que vocês abram na página 89, tá bom? Bom, vamos lá. Nós temos aqui, eu quero que vocês acompanhem, a primeira propriedade, né? Bom, se o MDC, B ou C, né, se o MDC deles dois, aqui B e C, for 1, então os números B e C são denominados primos relativos ou somente primos. Olha o exemplo aqui. Eu tenho 25 e 36. Quando eu fiz aquela divisãozinha, deixa eu pegar a caneta. Quando eu peguei para calcular aqui, ó, o MDC deles, né? 25 e 36, quando eu calculei, eu vi que eu só tinha o número 1, que dividia os dois ao mesmo tempo. Então, quando eu só tinha, inclusive porque, né, um é ímpar e outro é par, né? Então, quando eu tiver somente o número 1 dividindo os dois ao mesmo tempo, quer dizer que eles são primos entre si, tá certo? Pronto. Né? Quando eu for calcular e entre eles eu só tiver aqui um, que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo, então são primos entre si, tá? Primeira regra. Segunda, tia. Na segunda regra, o MMC de dois números em que um dos números é múltiplo do outro será o menor número. Preste atenção. Eu tenho aqui 20 e 40. E eles são múltiplos um do outro, tá certo? Então, o MMC deles vai ser o maior número, no caso, o 40, né? E o MDC vai ser o menor, no caso, o 20. Como é que eu sei, tia, que eles são múltiplos entre si? Porque quando eu pego 20 vezes 2 dá 40, tá certo? Então, o 20 é múltiplo de 40. Então, quando eles são múltiplos entre si, o maior vai ser o MMC. E o maior deles será o MMC, aqui no caso 40, e o menor será o MDC, certo? Ó, por exemplo, 8 e 16, eles são múltiplos entre si, porque 8 vezes 2 não é 16, né? Então, quem é o maior deles? O 16. Ele é quem vai ser o MMC. E o MDC é o menor, no caso, será o 8, tá? Vamos para a terceira regra. Eu tenho aqui, ó, a terceira regra, ó, A, B. Se eu quiser pegar o MMC do número e multiplicar pelo MDC, certo? Ó, dados os números, 57 e 60. 57 vezes 60, 3.420, tá? Esse número aqui vai ser o MMC dos dois, certo? Porque eu posso, eu quiser ver aqui, gente, como é que eu faço para calcular o MMC bem rápido? Eu pego os dois números e multiplico. Quando eu multiplicar os dois números, eu vou ter esse número grande. E ele vai ser o MMC entre os dois. Tá certo? Olha aqui, ó. 19,88. 1672. Isso, gente, quando for, é bom usar quando forem números grandes, para mim não tá dividindo. Certo? Eu posso multiplicar os dois e assim tirar o MMC, não é o MDC não, tá? Aqui, ó, o MMC aqui, entre 2 e 4, sempre é o maior, né? Quem é? 4. Aqui entre 20 e 40, 40, tá certo? Aqui entre 80 e 120, aí eu faço aquele cálculo, eu posso multiplicar, aí vai dar o valor, tá bom? Na próxima, dado dois números ou mais, se 2 a 2, eles são primos entre si. O seu MMC será o produto deles. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui 4, 5 e 9. Esses números, gente, eles são primos entre si. Porque eu não tenho nenhum número que eu possa dividir o 4, o 5 e o 9 ao mesmo tempo, ao não ser o 1. Aí, como é que eu faço, tia, quando eu tenho aqui 3 tipos para tirar o MMC? Eu multiplico, ó. Multiplico os 3. Isso quando eu não encontrar um número maior do que 1 que divida os 3 ao mesmo tempo. Aí eu multiplico os 3 e tá aqui o meu MMC, tá? Porque eles 3 são primos entre si. Aqui, ó, 2, 5 e 7, eu não tenho nenhum número que divida 2, 5 e 7 ao mesmo tempo, a não ser o 1, né?
Então, eu multiplico, ó, para tirar o MMC. 2 vezes 5 vezes 7, que dá 70. Então, além deles serem primos entre si, o MMC entre eles é 70, tá? Próxima aula. Dado dois números e eles sendo consecutivos, eles sempre serão primos. Ó, olha o exemplo. O que é ser consecutivo? Um atrás do outro. O número 17 e o número 18, eles sempre vão ser primos. Então, o MMC entre eles, o MDC entre eles sempre vai ser 1. 37 e 38, eles são primos, né? Então, se o número é um atrás do outro, o MDC entre eles sempre vai ser 1. Como assim um atrás do outro? Eu tenho 15, aí vem o 16. O MDC entre 15 e 16 é 1. Eu tenho 25, aí vem o 26. O MDC entre eles é 1, tá certo? Sempre, é regra. Sempre, sempre, sempre. Então, essas são as propriedades que nós tínhamos. Essas são as propriedades. Tô dando aula, mãe. Perdão, gente. Que nós tínhamos que ver, tá certo? Segundo essas propriedades, são essas, mil perdões, tá, gente? Mas são essas propriedades que nós tínhamos que ver e eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos pro grupo agora.